Evangelho, quinta-feira da 28ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 28ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a Santa Liturgia nos entrega a última parte do 11º capítulo do Evangelho de São Lucas. E nós temos a advertência de Jesus contra os fariseus e os mestres da lei. O Evangelho de hoje começa com uma palavra, poderíamos dizer, com um certo tom de ironia de Nosso Senhor em relação à postura dos fariseus. Por quê? Ao construir os túmulos para os profetas que foram mortos, acreditavam eles de reparar a ofensa cometida pelos pais contra a dignidade dos profetas, posteriormente compreendida pelo povo de Deus. Entretanto, a atitude de seus corações permanecia ainda como a atitude do coração de seus pais. Então, esse é o protesto ou a advertência que Jesus faz, a exortação que Jesus faz com as palavras em favor da conversão deles. Ao construir os túmulos, na verdade não estão reparando, mas estão completando a obra de seus pais, que ao não aceitarem a palavra de Deus, quiseram a morte dos profetas. E agora essa geração quer que eles permaneçam evidentemente mortos e sepultados. Então, o caráter não está na afirmação em si, porque a afirmação em si do Evangelho seria uma afirmação positiva. Construir o túmulo em honra àqueles que foram mortos é de fato um modo de reparar, né, a ofensa que foi cometida segundo a tradição antiga. Entretanto, é a disposição do coração que conta. Muitas vezes o Senhor vai afirmar esse aspecto. Não é a exterioridade, mas é a aliança do coração com a palavra do Senhor. Aliás, toda essa semana e a semana precedente foram muito intensas na reflexão a respeito da adesão do coração, de escolher com Cristo aquilo que o Senhor escolhe, que não basta compreender o que Deus nos pede, é preciso que o coração escolha com o Senhor aquilo que nos é pedido. Ouvir a palavra e colocá-la em prática e realizar um ato de escolha. Como é importante que isso aconteça na vida de todos os batizados e como é importante que aqueles que estão à frente do povo tenham uma atitude clara sobre a escolha de tudo aquilo
que Deus propõe. Não uma escolha parcial, mas a escolha da totalidade da palavra e da vontade do Senhor. Eis o testemunho que os pastores são chamados a entregar em favor do seu povo, da porção do rebanho que lhe foi confiado. Às vezes pensamos que o testemunho do pastor deve estar na excelência de um exercício pastoral, na excelência de muitos afazeres, mas na verdade a excelência primeira deve ser aquela da capacidade de ouvir e de seguir aquele que fala. O primeiro testemunho do pastor é como colocar-se em caminho, seguindo a vontade do seu Senhor, de maneira que as ovelhas do rebanho também possam acompanhá-lo. Por isso, a insistência do Senhor sobre esse aspecto. Qual, Padre? O fato de que o testemunho se dá pela escuta e pelo seguimento na obediência. Ali se revela o fundamento para que se possa viver uma autêntica caridade. A liturgia das horas de hoje nos fala no ofício das leituras, Santo Agostinho, a respeito do Senhor que atrai o homem na sua liberdade. E diz, assim como o corpo é atraído, pelos desejos, pelas paixões que lhe são próprias, também a alma é atraída pelas coisas de Deus. Então não significa que a liberdade do homem é perdida, porque Deus atrai a alma em direção à sua vontade, em direção a si, porque a alma também tem os seus apetites, e os apetites da alma se orientam às coisas eternas. Então o Senhor oferece aquilo que é desejável à alma como graça espiritual, e essa alma se deixa então envolver pela oferta de Deus e vai sendo pouco a pouco atraída na direção dele. Deus oferece a paz, oferece a serenidade, Deus oferece sobretudo a mansidão, Deus oferece todas as graças que são próprias da vida espiritual, e a alma vai se deixando envolver por ele. E nisso ele vai atraindo para junto de si aqueles que ama. Por quê? Porque na sua generosidade oferece, fala, entrega. E aqueles recebem, escutam, e escutando seguem na direção daquilo que saciou a sua fome interior. Então, da mesma forma, os pastores seguem a Cristo, os sacerdotes, os pastores do rebanho de Deus, todos os religiosos, todos os pais de família que conduzem o seu pequenino rebanho, todo aquele que é chamado ao pastoreio, vamos colocar assim, eles primeiro se deixam saciar pelo Senhor, para depois ensinar e conduzir aqueles que também trazem consigo o mesmo desejo por Deus, que também estão sendo atraídos por Ele, ensiná-los o caminho justo para chegar até o Senhor. Mas se esse mesmo itinerário não é vivido, em primeiro lugar, pelos pastores, como o pequenino rebanho vai poder acompanhar? Se um pai e uma mãe não vivem essa experiência, como o seu pequenino rebanho familiar vai poder acompanhar? Se um coordenador de pastoral não vive essa experiência, como ele vai ajudar os membros da sua pastoral a caminhar nessa direção? Se o pároco não persegue e não vive isso, como vai ajudar o rebanho de sua paróquia a seguir também na mesma direção? São Gregório Nazianzeno, falando a respeito de Nosso Senhor, escreve as seguintes palavras, que são muito bonitas. Elas são retiradas de um de seus grandes discursos teológicos. A coletânea dos discursos teológicos de São Gregório Nazianzeno, nós estamos no terceiro discurso teológico, onde ele vai falar a respeito de Nosso Senhor. E o que ele apresenta aqui não é outra coisa senão o testemunho de Cristo por nós. O pastor, o bom pastor, segue em tudo aquilo que lhe é próprio. Assim como a plenitude da vida divina está nele, nada em sua humanidade vai contristar a plenitude da divindade. De maneira que em toda a sua humanidade, que também é nossa, ele segue a vida divina. Então, quando Deus inspira o que é próprio dele em nós,
Se a nossa humanidade se deixa inspirar e guiar por Cristo, também conseguirá corresponder e responder ao apelo da voz divina. Houve um tempo em que aquele que agora desprezas estava acima de ti, em que aquele que agora é homem era eternamente perfeito. Ele era no princípio, sem causa. Depois submeteu-se às contingências desse mundo. Fê-lo para te salvar, meu irmão, a ti e a mim, que o insultas muitas vezes por teus atos, pelos nossos atos. A ti, que em muitos momentos desprezas a Deus, só porque Ele tomou a tua natureza grosseira e se fez como nós. Ele foi enviado, aí depois ele diz, veja então, ele foi enviado em panos, mas ao levantar-se do túmulo, ele foi envolvido em panos, mas ao levantar-se do túmulo, liberou-se de sua mortalha. Deitaram-no numa manjedoura quando pequenino, mas foi glorificado pelos anjos do céu, anunciado por uma estrela, adorado pelos reis. Teve de fugir para o Egito, é verdade, mas libertou esse país da superstição e das marcas da morte. Não tinha forma nem beleza, vai dizer Isaías ao falar dele, antes de ser crucificado. Não tinha forma nem beleza diante de seus inimigos, mas para Davi, o rei, ao cantar, para ele escreve o mais belo dos filhos dos homens. E resplandeceu no alto da montanha, mais deslumbrante que o sol, diante de seus discípulos. Como homem, ele foi batizado, mas como Deus, apagou os nossos pecados. Não precisava ser purificado nas águas do Jordão, mas quis santificar as águas para que purificassem o nosso coração. Como homem, ele foi tentado, mas como Deus, triunfou sobre a tentação. Ele que venceu o mundo. Teve fome, como nós também temos, mas alimentou milhares. Ele que é o pão vivo descido do céu. Teve sede, mas exclamou, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Conheceu a fadiga, como também nós conhecemos a fadiga de cada dia, mas é o repouso de todos os que andam sobrecarregados e abatidos. Deixou que lhe chamassem samaritano e possesso por um demônio, mas é ele quem salva o homem que caiu nas mãos dos salteadores e afugenta os demônios que insistem em escravizar os homens por suas más escolhas. Ora, mas é ele quem escuta as orações. Chora, mas é ele que faz cessar as lágrimas. É vendido por preço tão vil, mas é ele que resgata, que são as 30 moedas, né? É vendido por preço tão vil, mas é ele que resgata o mundo e por um grande preço, o seu próprio sangue, paga a nossa liberdade. Como ovelha conduzido até a morte, mas foi ele quem conduziu Israel às pastagens da vida, tal como hoje o faz com toda a terra, como o cordeiro cala-se, mas ele é a palavra anunciada pela voz daquele que clama no deserto. Foi enfermo e ferido, mas é ele que cura todas as doenças e enfermidades do homem. Foi elevado sobre o madeiro da cruz, e nele foi duramente pregado. Mas é ele quem nos restaura pela árvore da vida e nos faz retomar
o hálito da vida. Morreu, mas faz viver e destruiu ele mesmo a morte. Foi sepultado, mas ressuscitou, e ressuscitado subindo ao céu, e liberta assim as almas da condenação do inferno, para que com ele estejam ao lado do seu trono, na glória dos céus. Palavras poéticas de São Gregório Nazianzeno para falar de nosso Senhor e para mostrar como na humanidade de Cristo se recebe todo o esplendor da divindade. Sigamos a Cristo Jesus em nossa humanidade e abracemos nele tudo aquilo que Deus nos entrega e nos oferece. E assim viveremos dignamente o nosso batismo e caminharemos em comunhão com o Senhor. Acrescento ainda, como último momento dessa nossa meditação, as palavras que a regra pastoral de São Gregório Magno, Papa, apresenta a todos os pastores. Então, obviamente vai se referir aos bispos e aos sacerdotes, mas nós podemos tomá-la para nós, porque, como já falamos em outros momentos, cada um de nós temos uma responsabilidade nas mãos na hora de conduzir a nossa família como pastores desse pequenino rebanho, e temos a responsabilidade, às vezes, de conduzir a nossa comunidade religiosa, conduzir o seminário, conduzir um grupo de pastoral. E, em tantas ocasiões e circunstâncias concretas, o Senhor confia almas aos nossos cuidados. E por isso, também nós, em Cristo, nos tornamos pastores em favor dessas almas que o Senhor, dessas pessoas que o Senhor ama tanto, desses seus filhos que Ele quer orientar no caminho da vida. Escreve assim São Gregório Magno na regra pastoral: seja o pastor um homem discreto no silêncio, útil no seu falar, para não falar o que deve calar, nem calar o que deve ser dito. Pois, da mesma forma que uma palavra inconsiderada arrasta ao erro, o silêncio inoportuno deixa no erro aqueles a quem poderia instruir. Muitas vezes, pastores imprudentes, temendo perder as boas graças dos homens e a apreciação dos outros, têm medo de falar abertamente o que é reto, o que é verdadeiro. E segundo a palavra da verdade, absolutamente não guardam o rebanho com solicitude de pastor ao fazerem isso, mas, por se esconderem no silêncio, agem como mercenários que fogem à vinda do lobo. O Senhor, pelo profeta, repreende esses tais, dizendo com força: cães mudos que não conseguem ladrar. Isaías 56. De novo, queixa-se o Senhor em Ezequiel capítulo 13. Não vos levantastes contra, nem opusestes um muro de defesa da casa de Israel, de modo a entrardes em luta no dia do Senhor. Levantar-se contra é contradizer sem rebuços os poderosos do mundo em defesa do rebanho, em defesa da verdade. E entrar em luta no dia do Senhor quer dizer, por amor à justiça, resistir aos que lutam pelo erro e em favor do erro. Quando o pastor tem medo de dizer o que é reto, não é o mesmo que dar as costas e calar-se? Pois bem, é claro que se pelo rebanho se expõe, opõe um muro contra os inimigos em defesa da casa de Israel, em defesa do rebanho que lhe foi confiado. Outra vez se diz ao povo pecador: teus profetas viram em teu favor coisas falsas e estultas. Não revelavam tua iniquidade a fim de provocar a penitência. Na Sagrada Escritura, algumas vezes os profetas são chamados de doutores, porque, enquanto mostram ser transitórias as coisas presentes, manifestam as que são futuras.
A palavra divina censura aqueles que veem falsidades, porque, por medo de corrigir as faltas, lisonjeiam os culpados com vãs promessas de segurança. Não revelam de modo nenhum a iniquidade dos pecadores, porque calam a palavra de censura e evitam expor a mentira para não perderem o apreço dos homens. Por conseguinte, a chave que abre é a palavra da correção, porque, ao repreender, revela a falta a quem a cometeu, pois muitas vezes dela não tem consciência. Daí Paulo diz que seja poderoso para exortar na sã doutrina e para converter os contraditores. E o profeta Malaquias diz: guardem os lábios do sacerdote a ciência e esperem de sua boca a lei, porque é um mensageiro do Senhor dos Exércitos. Daí o Senhor admoesta por meio de Isaías, dizendo: clama, não cessem, qual trombeta, ergue tua voz, defende a verdade. Quem quer que entre para o sacerdócio, recebe o ofício de arauto, porque caminha à frente, proclamando a vinda do rigoroso juiz que se aproxima e julga pela verdade. Portanto, se o sacerdote não sabe pregar, que protesto elevará o arauto mudo? Daí se vê porque sobre os primeiros pastores o Espírito Santo pousou em forma de línguas. Com efeito, imediatamente impele a falar sobre ele aqueles que inunda de luz espiritual. Então, confiemos, seguindo a demonstração de Jesus hoje no Evangelho e as palavras que ouvimos de São Gregório Nazianzeno e agora de São Gregório Magno, peçamos ao Senhor o vigor do Espírito Santo, para que também nós possamos exercitar um digno pastoreio sobre o rebanho do Senhor e que jamais venhamos a cair naquilo que São Gregório Magno hoje nos adverte em sua regra pastoral, no silêncio que foge à verdade ou então num falar que acaba permitindo, por ser fútil, que o erro permaneça, a fim de que nós possamos confirmar as palavras do Senhor por primeiro na nossa vida e depois ensinar aqueles que nos foram confiados a, ouvindo o Senhor, também caminhar na vida de Deus que por primeiro escolhemos por amor a eles e por amor ao Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos doutores da Igreja, da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.